Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. A paz de Jesus. Como foram de final de semana? Bom dia, Mari. Bom dia, Thalita. Bom dia, Lise, Roger. Bom dia, Kelly. Bom dia, bom dia. Vamos começar nossa oração nessa manhã. Ouvi bom dia, Ana. Os propósitos de Deus para nós, né? Essa live que vai ser diferente. A gente não tem aqui uma campanha de oração ainda, né? Ainda. Logo acredito que o Senhor vai nos trazer isso. Bom dia, Ana, Márcia, Glória, Rosane. Vamos rezar então. Começar nossa manhã de segunda-feira em oração, né? Pedindo para o Senhor aquela palavra que Ele tem para o nosso coração, aquela direção que Ele tem para nós hoje. Tenho certeza, né? Que vocês têm ido para o quarto de oração, tá firme aí o quarto de oração? Então, firmes no quarto de oração, porque é no quarto de oração que Deus fala conosco, né? Aqui o Senhor vem completar, direcionar alguma coisa, mas é no nosso quarto de oração que tá ali a direção de Deus, né? É face a face com Deus, é cara a cara com Deus, né? Na nossa oração. Se a gente não tem esse momento com Deus, essa direção de Deus, né, fica muito mais difícil. Algumas pessoas andaram me perguntando, Jéssica, quantas vezes por semana, todo dia, como é que funciona isso? Gente, o tempo, né, quantas vezes na semana, quantos dias você dispõe, é dentro da sua própria realidade. É claro que o melhor é que a gente consiga ter uma oração diária, né, mas eu sei que isso é uma conquista, né, não é fácil. Estar no nosso quarto de oração naquele dia que a gente determina, naquele horário, não é fácil. É uma luta, né? É muito difícil ser fiel na oração. A oração é uma luta, né? A gente programa, organiza a vida, sonha com esse momento, compra o caderno de oração, a Bíblia, a caneta para fazer e chega na hora de fazer a oração, tudo acontece, né? Se você se programou para levantar cedo, dá um problema na madrugada, você não consegue dormir. Você não acorda, você tem um sono maior do que dos outros dias, se você deixa para outro momento do dia, aquele momento que às vezes era um momento de tranquilidade passa a ser agora um momento tumultuado, é assim, né? É uma luta, é uma batalha e a gente tem que estar disposto a lutar ela. Então assim, não vai ser simples estabelecer o nosso quarto de oração, né? Então assim, se tu não tens o hábito ainda, né? Eu não sei, assim, tudo pra mim é uma novidade. Eu nunca me coloquei nesse momento de oração, eu e Deus, né? Nesse tempo. Então, o que tu vai fazer? Estabelece poucos dias, né? Começa assim, olha, eu vou fazer 3 vezes por semana, né? Ou 2 vezes por semana para começar. Vamos fazer lá 2 ou 3 vezes por semana e vou começar com 30 minutos ou 40 minutos, né? Vou começar com este tempo. E vou fazer tudo aquilo ali que a Jéssica colocou na live. Vou chegar ali, vou fazer as orações de preparação, depois vou rezar e vou entregar, vou me colocar em escuta, vou deixar Deus falar comigo, depois vou interceder pelos meus, vou fazer tudo aquilo ali, naquele tempo, naqueles dias, né? Não adianta a gente ficar afoito querendo fazer tudo de uma vez, querendo dar conta de rezar 7 dias na semana, esses 7 dias, 1 hora por dia. Se você consegue, beleza, mas é muito difícil começar assim, né? E leva muito tempo, eu vou dizer anos, pra gente estabelecer uma boa rotina de oração, né? E mesmo depois de anos, ainda é uma luta diária e constante você se manter fiel ali naquele momento de oração. Então, já estou dizendo isso porque não é fácil, né? Quando eu falo que a gente tem que lutar para estar lá, é porque a gente tem que lutar contra a nossa carne mesmo, né? Contra a nossa vontade de dormir, o nosso desejo de ficar satisfeito o tempo todo, né? Essas coisinhas todas. E aí eu vou organizar e eu vou ver dentro... Primeiro que às vezes a gente faz assim, a gente pensa que vai ser num horário e a gente insiste um tempão naquilo, daí a gente vê que não dá certo, daí você tem que mudar para outro formato.
Tudo Deus vai nos orientando, né? O que importa, gente, é começar. Vai fazer, né? Começa dentro, mas eu não tenho tempo, arruma tempo. Você tem tempo para comer, você tem tempo para tomar banho, tem que ter tempo para estar com Deus, né? Conversando com o Senhor na intimidade. Mas não é fácil. Aviso que não é fácil pra vocês não desanimar, porque senão, semana passada ainda um monte de gente tava me mandando mensagem, eu não consigo, acho que eu nunca vou conseguir. Gente, é assim mesmo. E tem fases que a tua oração deslancha. Você chega no quarto de oração, é aquela revelação, aquela bênção, glória, maravilha. Tem vezes que você chega no quarto de oração e os minutos demoram séculos para passar. Tudo isso faz parte, né? Tudo isso é normal, é natural, não é fácil, né? Não é uma mágica, né? É um processo de conhecimento, de conquista de intimidade, de mortificação da nossa carne, de mortificação dos nossos desejos. Isso é um processo de santificação. Então, obviamente, fácil não será. Dito isso, vamos rezar, meu povo. Vamos rezar, vamos clamar ao Senhor aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Vamos fazer então o sinal da cruz e começar a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigado porque nós estamos vivos, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que nós temos passado, por tudo que nós temos vivido. Em tudo nós te damos graças. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos familiares. Obrigada pelo nosso trabalho, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que temos vivido, por tudo que temos lutado, em tudo que temos sofrido, em tudo que tem faltado ainda, Senhor, na nossa vida, na nossa rotina. Em tudo nós te damos graças, Senhor. Nós queremos demonstrar a gratidão do nosso coração nessa manhã, Senhor. Também queremos exaltar o teu nome, te bendizer, te louvar, Senhor. Te bendizer pela tua santidade, Senhor, a tua bondade, fidelidade. Tu és o Deus todo-poderoso, tu és o Deus fiel, santo, 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 cheio de misericórdia. Senhor, nós nos colocamos na tua presença nessa manhã, reconhecendo a nossa miséria, a nossa pequenez e a tua grandeza, Senhor. Tu és o Deus onipotente, tu és o todo-poderoso. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Nós pedimos, Jesus, que tu envies sobre nós o teu Espírito nessa manhã, sobre cada um de nós, Senhor, cada um que está rezando neste momento, entregando a sua semana. Nós clamamos agora, Senhor, envia sobre nós o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo nos guie, Senhor, nessa semana. Que o teu Espírito Santo vá guiando esse nosso momento de oração, de partilha da palavra. Que o teu Espírito Santo guie os nossos pensamentos, que o teu Espírito Santo guie todas as nossas emoções, que o teu Espírito Santo venha estabelecer paz dentro do nosso coração, paz na nossa mente, ordem nos nossos pensamentos, ordem dentro dos nossos lares, ordem dentro dos nossos relacionamentos, que o teu Espírito Santo venha ordenar todas as coisas que estão em desordem, todas as nossas bagunças interiores, a bagunça nos pensamentos, as nossas expectativas, as nossas frustrações, tudo aquilo que hoje nos angustia. Nós clamamos, Espírito Santo, vem sobre nós agora e coloca ordem no nosso interior, toda angústia, toda ansiedade, tudo aquilo que dentro de nós está fora de ordem, tudo que está acelerado demais ou tudo que está lento demais, que esteja ordenado tanto nas nossas emoções quanto nos nossos pensamentos, no nosso raciocínio, dentro da nossa casa, da nossa rotina, das nossas relações. Nós clamamos, Espírito Santo, hoje, uma graça, uma unção de ordem, de nos possibilitar uma vida ordenada na graça de Deus, dentro da vontade de Deus, que tudo que está em desordem, até o nosso corpo, nosso físico, tantas pessoas com os exames em desordem. Nós clamamos, Espírito Santo, que nosso corpo, que o nosso físico agora seja tocado por ti. Toca, vem curar, vem ordenar o nosso físico, Espírito Santo. Vem trazer ordem a tudo, todos os lugares onde há desordem em nós, nos nossos relacionamentos, nas nossas casas, dentro das nossas famílias. Nós clamamos, Espírito Santo, que tu venha em nosso auxílio, em nosso socorro. Nós te pedimos, Espírito Santo, uma intervenção hoje na nossa vida,
uma intervenção nas nossas emoções, tanta desordem nas emoções, tanta carência, tanto excesso de confiança na carne, tanta irritabilidade, impaciência, intolerância. Espírito Santo, vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Nós clamamos, Espírito Santo, vem em nosso auxílio nessa manhã. Entra dentro dos nossos lares, vem em nosso socorro, nos ensina a ordenar a nossa vida. Nós te pedimos, Espírito Santo, ensina-nos a ordenar a nossa vida, a colocar critérios, hierarquias. Nós clamamos, Espírito Santo, a hierarquia das coisas santas, a hierarquia daquilo que é necessário, daquilo que é o mais importante, desde a nossa rotina, a nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos. Nós clamamos, Espírito Santo, traz essa ordem para nós neste dia, neste início de semana. Nós te pedimos, toma a direção, Espírito Santo. Eu te convido a pedir isso ao Senhor, assim, né? Dar essa liberdade agora ao Espírito Santo. E a pedindo, Espírito Santo, vem trazer ordem, me revela toda a desordem e me ensina como ordenar a minha vida, a minha casa, a minha saúde, os meus relacionamentos. Vem, Espírito Santo. O Senhor me mostra muita desordem hierárquica. É como se a gente não soubesse a hierarquia das coisas, do que é mais importante, o que é menos importante. E a nossa vida fosse ficando bagunçada nessa hierarquia, dentro dos próprios relacionamentos familiares ou dos relacionamentos todos, assim. Essa falta de hierarquia nas relações, em tudo, a gente não sabe o que é o mais importante, né? E a nossa casa, a nossa vida, a nossa mente, né? As nossas emoções todas ficam desordenadas por essa falta de consciência, conhecimento mesmo daquilo que é o mais importante, né? O que é o mais importante. E o Senhor quer nos dar essa graça hoje. Então vá pedindo ao Espírito Santo. Espírito Santo, me revela, me dá conhecimento da vontade de Deus, me dá conhecimento daquilo que é o mais importante, a hierarquia das coisas, das relações, daquilo que Deus quer para mim. Vá pedindo isso, vá dando liberdade ao Espírito Santo, vai pedindo, Espírito Santo, fala comigo hoje, fala comigo agora, me revela, Espírito Santo, aquilo que Deus quer para minha vida. Amém. E nós pedimos, Senhor, ainda que o teu sangue precioso venha nos lavar e nos cobrir todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos orando agora, todas as pessoas, os ambientes onde nós estamos orando, o espaço físico mesmo de onde nós estamos orando, nós clamamos essa proteção física e espiritual do teu sangue, rechaçando toda tentação, toda distração, toda desordem que o inimigo tenta colocar para nos distrair da revelação e da graça de Deus. Clamamos, clamamos também, Senhor Jesus, que o teu sangue precioso cubra os nossos familiares. Vá pedindo agora, vá entregando para o Senhor o nome das pessoas que você ama, aquelas pessoas que são caras para você, pedindo que o sangue de Jesus venha cobrir agora, trazendo proteção. Nós clamamos, Senhor, sobre todos os nossos familiares, a proteção do teu preciosíssimo sangue, sobre todas as estradas, ruas que nós vamos andar, todos os meios de transporte, Senhor, dos carros, as motos, bicicletas, caminhões, ônibus, seja o meio de transporte, Senhor, que vamos utilizar nesse dia. Nós clamamos a proteção do teu sangue, clamamos a proteção do teu sangue sobre todos os objetos de trabalho, todos os meios de trabalho, todos os espaços de trabalho, todas as nossas atribuições no dia de hoje, todos os nossos deveres, aquilo que devemos entregar, sobre contratos, sobre negociações, Senhor, nós clamamos a proteção do teu sangue. Pedimos ainda, Senhor, que tu envie anjos para cuidar de nós, de nossos familiares, Senhor, daquelas pessoas que nós temos responsabilidade, Senhor, que estão debaixo da nossa responsabilidade, ou também sobre aqueles que têm responsabilidade e autoridade sobre nós. Sobre tudo e sobre todos nós clamamos a proteção do teu preciosíssimo sangue, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. E nós pedimos à Virgem Maria que venha em nosso socorro, que venha em nosso auxílio, que não nos deixe perecer, que não deixe que os nossos pereçam, que nos livre
tentativas, das tentações de Satanás, das tentativas dele de nos arrastar de volta para as trevas, de arrastar ou de fazer com que os nossos fiquem presos nas trevas. Nós clamamos, Virgem Maria Imaculada, o teu socorro nessa manhã. Amém. Amém, meu povo? Quero partilhar com vocês aquilo que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Quando a gente faz campanhas de oração como a gente fez agora, e a gente fez, muitos aqui, né, acompanharam toda a quaresma de São Miguel Arcanjo e depois entraram no jejum de Daniel. Outras pessoas fizeram o jejum de Daniel específico. E outras pessoas estão fazendo agora, né, o jejum de Daniel. Alguns estão fazendo a quaresma de São Miguel agora, né, estão voltando lá nos vídeos e estão fazendo nesse momento. Quando a gente está fazendo isso, e durante toda o nosso jejum de Daniel, isso foi muito forte, né? Muitas vezes eu falei aqui, né, e trouxe essa direção de Deus do Evangelho, né? Que o Senhor falava conosco no Evangelho, né, sobre a libertação, né? Sobre a libertação, que quando um espírito imundo sai de um homem, né, ele anda pelo mundo procurando um lugar, não encontrando, ele fala consigo mesmo lá e decide, vou voltar para minha casa, né? Aí ele volta, e se ele encontra essa casa toda enfeitada, né? Mas sem um Senhor ali, né? Que a gente sabe que é Jesus. O Evangelho diz, Jesus disse, né? Que ele busca 7 piores do que ele, né? E retorna para aquela casa, e a condição dessa casa, então, agora é muito pior, né? Do que aquela inicial. A gente sabe que ali vai haver uma ruína total, né? Então, assim, quando a gente fez o nosso jejum de Daniel, o quaresma, nós oramos muito por libertação. Em especial, o nosso jejum foi nessa intenção de libertação. E muitas pessoas, né, tiveram conhecimento de coisas que elas não tinham conhecimento antes, né? Você soube que era errado buscar algumas coisas a partir da revelação que Deus trouxe. Você lembrou que tinha feito coisas erradas, que nunca tinha renunciado, ou que aquilo ainda dava uma certa legalidade para Satanás estar na tua vida, né? Como se assim, gente, quando a gente vai lá e a gente faz essas coisas erradas, aquilo que Deus fala na palavra que a gente não deve fazer, tudo aquilo que a gente faz, que Deus disse na palavra que a gente não deve fazer, senão a gente vai atrair a maldição para nossa vida. Quando a gente faz, é como se a gente assina um contrato, sabe? Com o inimigo, dando para ele liberdade, legalidade para entrar na nossa vida. Então, todo pecado, em especial aqueles pecados que nós somos obstinados, né? Aqueles que nós somos persistentes, aquilo que a gente sabe que é errado, mas a gente continua fazendo, ali há uma legalidade para Satanás nos prender, atormentar a nossa vida, né? E trazer prisões espirituais, das quais a gente fez aí um jejum inteiro para se livrar, né? Para se libertar. Coisas que atrapalham a nossa vida, né? Tudo aquele lugar onde tem treva vai trazer para nossa vida angústia, sofrimento, penúria, né? Vai nos fazer mal, a gente não vai ser feliz enquanto a gente tá nessa vida, né? Do contrário, a bênção de Deus nos dá uma vida de liberdade, né? E nos garante a graça, a felicidade, a bênção, mesmo com as dificuldades, né? Não é vacina contra a dificuldade da vida. Então, quando a gente faz renúncia, e eu falei isso aqui durante 21 dias, quando a gente faz uma renúncia, quando a gente começa a se posicionar contra essas tentações, contra essas coisas que a gente buscou de errado, quando a gente diz, não, eu vou me converter agora, eu vou mudar os meus caminhos, eu andava por esse caminho errado, agora eu vou andar pelo caminho certo, né? A gente toma essa decisão e muita gente aqui penou mesmo, né? E ainda tá penando tomando essa decisão, porque é um caminho árduo, né? A gente sabe, eu falei aqui em uma das lives, né, que fácil é ir pro inferno, né? Por quê? Porque o caminho é largo e a porta larga. Fácil é ir pro inferno. Agora, o caminho do céu, ele é estreito. O caminho é estreito, a porta. Não é só a porta que é estreita, o caminho é estreito, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de trilhar esse caminho. O que acontece... Ó, agora que vem o negócio, presta atenção.
é que depois que a gente faz uma campanha dessas, pode ser que a gente comece a relaxar, sabe? A gente começa a pensar assim, ai, não, já rezei 21 dias, já jejuei, né? Agora tá bom pra mim, né? Agora eu vou, de repente eu vou ir fazer um pouquinho esse quarto de oração, vou tentar, né? Vou fazer um dia ou outro, vou ver se dá certo, né? E a gente começa a relaxar. E coisas que lá dentro da campanha foram fortes para nós e impactantes, a gente vai esquecendo. E a gente vai deixando para trás. E mais do que tudo isso, o tentador sempre volta. Né? A palavra do evangelho. Aquele que foi embora diz, vou voltar para onde? Para minha casa. Ele ainda considera a nossa vida, a nossa história, a casa dele. Então ele vai retornar. E eu quero te perguntar o seguinte, como ele vai encontrar essa casa? Você está preparado para essa tentação? Muitos aqui já estão sendo tentados violentamente para retornar a um estilo de vida antigo. Há um jeito de proceder antes das revelações que Deus te trouxe. Então você já sabe que você tem que andar de uma maneira diferente. Eu já sei que eu tenho que andar de uma maneira diferente. Mas o assalto da tentação é imenso. E ele sempre vai ser. Nós sempre seremos tentados. Até o nosso último suspiro nós seremos tentados. A questão é, como que a tentação nos encontra? Fortes, obedientes, com a vida em ordem, com um Deus no centro da nossa vida, com um Senhor dentro dessa casa, das nossas decisões, da nossa vida. Ou o tentador nos acha como, tá tudo muito bonitinho, muito enfeitadinho, mas o Senhor não está ali. O Senhor precisa estar na nossa vida. Isso é uma decisão nossa. Isso, e gente, lembra que eu falei, né? Não tem como. Ou Jesus ou os porcos. Por que eu tô... Gente, olha só, né? Live, segunda-feira de manhã, eu já chego assim, dando com os dois pés no peito. Porque a gente não pode ser inocente de pensar que a batalha terminou, que as guerras terminaram. Muitas pessoas aqui só receberam revelação durante o jejum. A batalha tem que continuar agora. Então como? Estão começando a afrouxar. Começando, mas é que eu esperava tanto uma graça. Eu não recebi essa graça. Daí, né? E toda a revelação que Deus te trouxe. E todas aquelas coisas que Deus te falou de maldição, de voto íntimo. Tudo aquilo que você precisava continuar lutando agora. Você está lutando agora? Você está dando continuidade a essa libertação? Ou você vai perder as coisas porque teu coração está obstinado no erro? Sabe, Deus me trouxe duas palavras quando eu orava por nós hoje, né? Eu queria trazer uma coisa super diferente, né? Vocês sabem, eu fico cheia de ideias, né? Aí eu vou ensinar como orar pelos filhos, vou fazer um material assim, que tem muita gente perguntando, ou pelo marido, ou por tal coisa, né? E aí o Senhor me trouxe duas palavras, né? Corações obstinados no erro e põe em ordem tua casa. E eu quero partilhar isso com vocês um pouquinho. Vou pegar aqui na palavra, para que a gente escute aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nós, para a nossa vida. Deus quer para nós uma vida de liberdade. Deus falou isso. Deus falou, olha, para mim tudo é possível, o que é impossível para ti, para mim é possível. E Deus foi nos desenhando um caminho de intimidade com Ele, de aproximação com Ele, que a nossa fé cresce e que torna possível o impossível. Mas o tentador está nos rondando e ele sempre vai rondar. A palavra de Deus diz que ele é como um leão que ruge, andando ao nosso redor, querendo nos devorar. Como que ele está nos encontrando hoje? As nossas defesas espirituais estão levantadas? Ou você esqueceu de jejuar? Agora já jejuei 21 dias, não vou mais jejuar nenhum dia da semana? Opa, peraí. Se tem luta para lutar, se tem batalha para vencer, como você não está jejuando nenhum dia da semana? Ele vai te tentar para te fazer recuar. Você vai recuar ou você vai para frente? Quantas pessoas entraram num desânimo terrível após o jejum? Eu vou dizer para vocês, não foi uma, não foi duas, não foram 3 pessoas que me procuraram dizendo, Jéssica, parece que eu não tenho mais fé. Terminou o jejum, as pessoas, eu não tenho, parece que esvaziou, parece que eu tô no deserto, eu tô perdido, não tenho fé, eu tô desanimado. Teve gente que dias antes de terminar o jejum já foi assaltado dessa maneira.
E como que esse assalto começa? Aqui na nossa mente, lembra? Os pensamentos, sensações antigas. Teve gente que tá curada da depressão há quanto tempo voltou a sentir sintomas, sentimentos. Eu acho que eu tô com depressão de novo. Mentira do diabo. Isso é só uma tentação ao teu redor. Calma lá. Vamos renunciar. Renuncia. Te posiciona de novo no teu lugar. Não arreda a pé da posição que Deus te colocou. Deus te colocou numa posição agora. E para muitas pessoas isso que eu tô falando chega a irritar o ouvido. Você queria ouvir outra coisa. Você queria ouvir aqui uma novidade. A novidade é o nosso coração, ele é obstinado no erro. Nós, seres humanos, tendemos a continuar na posição de erro que nós estávamos. Para nós o erro, para nós o pecado, para nós a preguiça, para nós ficar na nossa própria vontade, é mais fácil e a gente persiste nesse erro, ok? Isso somos nós. Eu sou assim, você também é. Ou você não é? Você não é assim? Quem aí é obstinado? Nós somos obstinados no nosso erro. Nós somos teimosos, nós somos às vezes irredutíveis em continuar num comportamento de erro. Nós queremos que Deus mude tudo ao nosso redor para que a gente não precise mudar. Esse é o nosso coração, o coração humano. Ele é teimoso, recalcitrante. Ele quer ficar onde está. Nosso coração, ele quer a nossa vida, a nossa carne, o nosso coração, a nossa vontade. É de conforto, é de bem-estar, é de prazer. A gente só quer ser satisfeito mais do que nunca. Isso é o que nós somos. Agora, não é o que Deus quer para nós. O diabo, ele vem nos tentar nessa nossa raiz, pra gente ficar onde a gente tá. E ele vai nos tentar pra gente ficar aí. Agora a palavra de Deus nos garante que Deus nos dá força e muda o nosso coração. A palavra de Deus é uma promessa de que o Espírito Santo muda o nosso coração. Agora, gente, o nosso passo, a nossa iniciativa de sair da preguiça, de sair da mornidão, de tomar decisões e sustentá-las, isso é nosso. O Espírito Santo, ele faz a parte dele. E tem coisas que a gente olha e diz, meu Deus, eu mudei isso. Deus, eu mudei isso. Eu mudei isso. Olha para trás e pensa as coisas que você já mudou. Se não mudou muito, te digo o seguinte, se você começar a consagrar a sua vida, daqui a um tempo você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, que tanto que eu já mudei. Quanto que Deus mudou na minha vida, quanto que Deus me ajudou a mudar. O Senhor vem em nosso auxílio, mas sabe, não é ficando parados, não é esperando que Deus faça. Óbvio que existe espera, mas é na seguinte maneira que eu quero dizer, a gente tem que agir. A nossa parte Deus não vai fazer. Deus faz o impossível e Deus nos dá graças impossíveis. Deus nos dá força de onde a gente não teria, às vezes para terminar um relacionamento, para quebrar um ciclo de um relacionamento que é doentio na nossa vida com uma pessoa. Que a gente tá ali às vezes há década, vivendo num ciclo doentio com uma pessoa. E você pensa, eu estou aqui, eu não consigo sair dessa situação, desse relacionamento. Quantas vezes? Quantos homens e mulheres vivem dentro de relacionamentos que não têm fim, são ciclos doentios de um relacionamento horroroso, de pecado, de erro, de mágoa, de ressentimento, de tudo quanto é coisa ruim. De humilhação, de briga, de desentendimento, de traições, e não conseguem sair, às vezes até de violência, e não conseguem sair daquele ciclo. E Deus vem e traz uma graça, e quebra aquilo, te tira daquele lugar. Agora, não voltar para aquele relacionamento, cortar todas as fontes de comunicação, tomar a decisão de sofrer o tempo que tiver que sofrer, mas não voltar para aquilo, isso é teu. Deus vai te dar a graça para você ficar firme, mas não vai tirar a dor, às vezes, do choro, da saudade da pessoa, da dependência que tinha no teu coração. Deus vai cortando aos poucos isso. Deus dá graças, às vezes, impossíveis de tirar pessoas dentro desses relacionamentos. Você sai, mas encarar todo esse sofrimento que vem depois, com a graça de Deus, vai ter que ter um esforço teu. Por quê? Porque nós insistimos e queremos persistir no erro, num lugar confortável.
Olha só o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus em 2 Reis 20. 2 Reis 20. Conta a história de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não sararás. Olha que palavra forte. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembrai-vos que andei fielmente diante de vós e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Isaías não tinha deixado o átrio interior quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo: eis o que diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Por isso vou curar-te. Dentro de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Vou acrescentar 15 anos aos dias de tua vida. Olha que coisa fantástica. Olha essa palavra. Aqui o rei Ezequias está enfermo. O profeta Isaías vem falar com ele e a palavra do Senhor é muito dura. Versículo 1 ainda. Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não sararás. Olha só que palavra dura. Põe tudo em ordem na tua casa, porque tu vai morrer, tu não vai viver. Essa foi a palavra vinda da boca do Senhor. Obviamente o rei vira pro canto, do lado da parede, começa a chorar. E pede para Deus: Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra quanto eu fui fiel, lembra das coisas boas que eu já fiz, Senhor. E começa a chorar, ele derrama abundantes lágrimas porque ele vai morrer, né? E ele não quer morrer. Ele faz essa prece ao Senhor. Isaías ainda não tinha saído quando a palavra do Senhor volta. Deus fala de novo com Isaías e diz: volta lá e diz para ele que ele vai ser curado. Eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas. Dentro de 3 dias tu vai estar bom e eu vou te dar mais 15 anos de vida. Olha só, Deus muda aqui uma sentença. Deus realiza o impossível, escuta a voz, escuta a oração, enxerga as lágrimas de Ezequias. Havia uma sentença de morte, ele ia morrer, ele estava doente e ia morrer. E ele pediu para Deus livrá-lo da morte. Deus o livrou da morte e ainda diz para ele: vou te dar mais 15 anos de vida. Então a gente tem aqui uma libertação e uma cura estrondosa, maravilhosa, tá? Mas o que acontece depois, né? Ele é acrescentado para ele mais 15 anos de vida. E o que nos importa aqui é pensar nesse depois de Ezequias. Depois que ele recebe essa libertação, o que acontece? A palavra de Deus conta que vem aqui uma embaixada do rei da Babilônia e Ezequias começa a mostrar todas as coisas que ele tem. Ezequias, contentíssimo com a vinda destes mensageiros, mostrou-lhes o palácio, a prata, o ouro, os aromas, o óleo precioso, o seu arsenal e tudo que se encontrava em suas reservas. Nada houve em seu palácio, em suas propriedades, que Ezequias não lhes mostrasse. E aí Deus repreende Ezequias. Por quê? Aqui, deixa eu ver se tem aqui. Então disse, Isaías vai falar com ele e diz: quem é que veio aqui? Ah, vieram os mensageiros. Ah, é mesmo? E tu mostrou tudo para eles. E ele começa a se encher, vaidoso, dizendo tudo que ele mostrou. Então Isaías disse ao rei: ouve a palavra do Senhor, virão dias em que tudo que se encontra em teu palácio, tudo que se ajuntaram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará. Serão tomados de ti mesmo os teus filhos que saírem de ti, que tiveres gerado, para se tornarem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha, uma palavra muito forte. Ezequias respondeu a Isaías: o Senhor tem razão. É justo o que me acabas de anunciar. E dizia consigo: ao menos enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Olha o que acontece. Ele se enche, ele se infla. Ele começa a mostrar para aqueles mensageiros da Babilônia o quanto ele é grande, o quanto ele é rico, o quanto ele é poderoso. Ele fica todo vaidoso e ao invés de dar a glória ao Senhor, que tudo lhe deu, ele dá a ele mesmo. Ele se enche de vaidade.
E Deus repreende essa vaidade do coração dele. Por quê, gente? Porque este reinado, estes reis, este povo, Deus sempre deu uma ordem, tudo vem do Senhor. O Senhor é o principal. O Deus Todo-Poderoso, Ele é o rei, Ele é o Senhor. Tudo que esse povo tinha e provinha vinha de Deus. E o rei esquece disso, e se envaidece, e se coloca no centro. E Deus dá uma palavra para ele, de que no futuro, tudo isso vai ser da Babilônia, que é o que acontece depois. Eles são deportados para a Babilônia, tudo isso é tomado. Essa vaidade do rei, olha só. Aí olha o que ele diz. É certo, é justo, ele reconhece que ele pecou. Mas ele fala assim, ó, ao menos enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Olha o tamanho do egoísmo desse homem. O profeta acaba de dizer que os filhos, os descendentes dele vão ser levados para a Babilônia. Nem para fazer um sacrifício e clamar perdão e clamar misericórdia ele faz. Ele aceita. Porque enquanto ele viver, para ele vai ter paz. Para ele vai ter segurança. Vocês estão aí comigo? Trancou para todo mundo ou não? E aí o que acontece? A gente vê logo em seguida que o filho dele... Vocês estão comigo? Sim? Tá tudo ok? Tudo ok? Ótimo. No versículo 21, ainda do capítulo 20, diz assim: Ezequias adormeceu com seus pais e seu filho Manassés sucedeu-lhe ao trono. Capítulo 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Fez mal aos olhos do Senhor. Gente, quando a gente começa a ver a vida de Manassés, que é filho de Ezequias, que começa a reinar com 12 anos, a gente vai ver um dos piores reinados da história do povo de Deus. Ele é um rei terrível, terrível, infiel. Não só ele é infiel e idólatra, cometendo sacrifícios com sangue, matando crianças, oferecendo crianças a deuses estranhos, como ele leva todo o povo a pecar. Ele pega um ídolo e coloca lá dentro do templo do Senhor. Ele é um rei terrível, terrível, filho de Ezequias. E aqui a gente tem muita coisa que a gente poderia explorar, muita coisa, né? Mas se a gente pensar só no seguinte: Deus falou para ele, põe em ordem tua casa porque tu vai morrer. E depois Deus disse para ele, eu te dou mais 15 anos de vida. E esse filho tinha 12 quando começou a reinar. Isso quer dizer que esse filho foi gerado tempo depois dessa graça de 15 anos de vida que Deus tinha dado para ele. Mas antes de tudo isso, Deus disse, põe em ordem tua casa. Isso quer dizer que havia desordem na casa de Ezequias. E havia tanta desordem na casa de Ezequias, capaz de ele ter um filho que foi um dos piores reis, que não adorava o Senhor, que levantou todo tipo de ídolo. Olha que diz aqui, ó. Manassés derramou também tanto sangue inocente que inundou Jerusalém de uma extremidade à outra, sem falar dos pecados com que tinha feito pecar Judá, levando-o a fazer os mal aos olhos do Senhor. Este era o rei. Olha só, o povo foi seduzido por Manassés. E fizeram pior ainda que os povos que o Senhor tinha aniquilado diante dos israelitas. Esse filho que foi gerado depois da graça, depois do livramento, depois da libertação, é um dos piores reis da história. De todo o povo de Deus, pecou mais que muitos outros tantos, levou o povo, seduziu o povo. O filho gerado e criado depois da bênção e do livramento é o filho que seduz o povo para o erro, para o pecado e inunda Judá de sangue de uma extremidade à outra. Gente, o que é isso? Esse homem recebeu um livramento imenso da boca de Deus. A vida dele foi restituída, a saúde dele. E o que ele fez com a bênção? O que ele fez com a bênção? Primeiro que ele não colocou em ordem a casa dele. Todas as desordens não foram colocadas em ordem. Ele só pegou a graça. E ele esqueceu da orientação de Deus. A primeira orientação que Deus deu para ele foi: põe em ordem a tua casa.
ordem à tua casa. Você tá entendendo? Que ele esqueceu o que Deus falou de direção para a vida dele. E ele só se agarrou na bênção e foi viver e ainda se achou o cara. Ainda mostrou para a embaixada da Babilônia aqui que ele era o cara. E aí quando veio a sentença da boca de Deus dizendo, olha, tua descendência vai pagar pelo que tu tá fazendo. O que ele fala? Bom, pelo menos enquanto eu viver, vai ter paz e segurança. Olha o tamanho do egoísmo desse homem. Gente, ele recebeu uma graça. Ele recebeu uma libertação imensa, mas o coração dele não estava devotado a Deus. Ele estava se lixando para a descendência dele. Ele queria viver bem. Ele queria viver bem. Dane-se minha descendência. Olha, nem o próprio filho, que era a descendência imediata dele, ele criou direito para ser rei. Ele não estava nem aí. Ele foi usufruir dos 15 anos de vida que ele tinha. E dane-se o resto. Não teve ordem na casa, não teve ordem para criar o próprio filho, para gerar um rei bom. Não teve preocupação com isso. Ele só quis bem viver os 15 anos de vida que ele tinha. E o que isso quer dizer para nós hoje? Nós temos recebido graças de Deus. Eu não duvido que muitos aqui ainda vão receber graças grandiosas. Tem gente aqui que vai receber muito milagre ainda do jejum que fez, da quaresma que fez. Tem pessoas que estão colhendo ainda os frutos. Mas nós não podemos deixar a orientação de Deus para trás. Quais foram as orientações que Deus te deu? Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa. Depois da bênção, o que você vai fazer com a bênção? A nossa escolha não pode ser uma escolha egoísta. Não pode ser o que acontece. Gente, é o que vem depois da graça. A atitude depois da graça, a atitude depois da libertação. Muitos de nós temos recebido orientações de Deus. Vamos fazer o que Deus está nos orientando. Muitos ainda estão esperando pela libertação. Muitos estão orando pela libertação. Muitos aqui estão pedindo a Deus graças que ainda não receberam. Continua firme aí. Continua firme. Agora presta atenção. Põe em ordem tua casa. Põe em ordem a tua casa. Para que depois da libertação, a tua atitude não seja essa. Eu só quero usufruir da bênção e dane-se o resto. Quantos de nós às vezes nem recebemos as graças porque somos egoístas? Porque a nossa, São Tiago fala isso, né? Lá naquela carta de São Tiago, quando fala que a gente pede mal e a gente não recebe porque a gente pede mal. Por quê? Porque a gente pede para satisfazer os maus desejos da nossa carne e do nosso coração. Então olha agora para a tua vida, sabe? Ano passado, quero testemunhar isso porque isso foi uma coisa que me marcou muito. Ano passado, no nosso grupo de oração, quando chegou ali mais pro fim do ano, um pouquinho antes, eu acho, de novembro já, Deus, quem é da torre, eu acho que vai lembrar disso. Deus falou demais com a gente nessa palavra. A gente trabalhou essa palavra mais de uma vez ano passado na torre. Põe em ordem tua casa, põe em ordem tua casa. Deus falou muito com a gente sobre isso, sobre colocar a casa em ordem, né? Sobre colocar a educação dos filhos em ordem, colocar o casamento em ordem, as relações em ordem, né? E aí, e às vezes, assim, gente, as coisas estão tão desordenadas, né? Que como a gente estava rezando lá no princípio, o Espírito Santo trazia, a gente não sabe mais qual é a ordem das coisas. A ordem hierárquica. O que vem em primeiro? O que vem em segundo? O que é o mais importante? A gente não sabe isso pra nós, dentro, às vezes, da nossa rotina de tempo. A gente não sabe hierarquizar as coisas, o que é mais necessário num dia. A gente não sabe a hierarquia das coisas para educação dos filhos no nosso relacionamento matrimonial ou amoroso, né? Dentro da ordem da casa, no trabalho. A gente anda tão desordenado, muitas vezes. Tem gente que é muito disciplinada e muito ordenada. Mas muitas vezes, mesmo as pessoas disciplinadas e ordenadas não conhecem a real hierarquia das coisas. Aquilo que realmente é, diante de Deus, a hierarquia certa. O que vem em primeiro? Porque às vezes o que a gente está tão organizado colocando em primeiro lugar não é o que diante de Deus é o principal. Como nós precisamos da graça de Deus para construir essa hierarquia na nossa vida. Para ordenar as coisas, ordenar as relações.
Tem gente, por exemplo, que acha que num casamento o sexo é o principal e é a primeira coisa. Tem gente que acha que é a última coisa, que nem tem que dar importância. Qual é a hierarquia correta? Qual é o lugar do sexo na relação? Ele é super importante, sim, mas de repente não é a primeira coisa, né? Mas vem ali logo em seguida, vem em segundo de repente. Você tá entendendo? Aí tem gente que prioriza demais, tem gente que diminui demais. A gente precisa da graça do Espírito Santo para conhecer a hierarquia das coisas e bem ordenar a nossa vida, a nossa rotina. A palavra de Deus, quando eu falo sobre a gente ir para o quarto de oração e ir para a palavra de Deus, é justamente porque a palavra de Deus nos ensina a hierarquia das coisas. Nos traz conhecimento daquilo que é o mais importante. Mas falando sobre a torre, ano passado Deus nos falou várias vezes, põe em ordem a tua casa. A gente trabalhou muito essa palavra de Ezequias, né? Se eu fosse morrer agora, como eu deixaria a minha casa? A minha casa estaria ordenada se eu morresse hoje, né? O que é o mais importante? Se diante da morte hoje, se eu encontrasse com a morte hoje, né? Eu ia poder dizer assim, nossa, tá tudo em ordem, eu perdoei quem eu tinha que perdoar, né? Eu amei quem eu tinha que amar, eu cuidei quem eu tinha que cuidar, eu servi quem tinha que servir. Aquilo que eu entreguei foi feito com amor, ou aquilo que eu entreguei foi feito com murmuração, ou eu tenho um monte de intriga com um monte de gente. Você tá entendendo? Deus trabalhou muito isso com a gente. E aí esse ano veio a pandemia e todo mundo ficou trancado dentro de casa, né? Por muito tempo ali ninguém nem podia sair de dentro de casa, né? Muita gente ainda tá só dentro de casa, né? Nós que temos os filhos aí, muita gente ainda nem voltou a estudar, as crianças estão em casa. E aí eu só pensava nisso, Deus, tu nos avisou para botar a casa em ordem. Tu nos disse para ordenar as coisas, porque esse ano a gente teve que entrar para dentro de casa e dar de cara com toda a ordem ou desordem que a gente tinha. Né? A gente ficou dentro. Se o casamento estava ordenado, passou bem. Se o casamento estava desordenado, opa! Se ficou preso dentro de um lugar todo bagunçado e desordenado, como que ia ser bom? Para muitas pessoas, a pandemia foi o fim do casamento. Para outras pessoas, fortaleceu. Para outras, criou mais rusgas. Por quê? Por causa da desordem toda. Com as crianças, meu Deus, como nós enxergamos nos nossos filhos a ordem ou desordem que estava na nossa casa? Porque agora ficamos com os filhos dentro de casa. E aí, quantos de nós descobrimos que não sabíamos ou não sabemos educar os nossos filhos? Que nós estávamos apenas terceirizando as responsabilidades, dando conta por cima das coisas, mas profundamente sequer muitos de nós conhecíamos os nossos filhos. As falhas, as dificuldades, os pontos fracos, os fortes, o temperamento, o comportamento, a forma como os nossos filhos aprendem. Se tudo estava em ordem, passamos melhor. Se estava em desordem, ainda de repente estamos passando pior. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Que quando Deus traz uma palavra para nós, sempre tem um objetivo prático na nossa vida. Essa palavra aqui, ela não é uma coisa solta na tua vida. Ela precisa ser prática na nossa vida. Muitas vezes a gente quer rezar para encher o coração de um consolo, né? Ou pra, tá, é isso aí que eu tenho que fazer, então tá bom. Gente, as coisas são práticas. O que precisa ser colocado hoje de forma prática na nossa vida? E de que forma que eu tô lidando com a vida depois da libertação? De forma prática. Dentro da rotina, dentro da educação, dentro dos meus relacionamentos, da forma como eu rezo, da forma como eu penso. Aí nisso tudo, o Espírito Santo vem em nosso socorro. Ele não vai fazer o que você tem que fazer, mas ele vai dar a graça. Olha só, a graça que foi dada de 15 anos a mais. A ordem quem tinha que colocar Ezequias. A graça da vida. A graça de ter um filho para ser rei. Deus deu. O trabalho de pôr a casa em ordem, de educar esse filho, esse trabalho era de Ezequias. E ele se furtou porque ele foi egoísta. Ele quis o bem-estar dele. Aqui a gente pode olhar para a nossa vida agora e pensar. Diante das graças que tenho recebido, eu tenho me colocado de que maneira? Ouvindo as orientações de Deus? Deus me falou que era para rezar por isso durante
os 21 dias? Eu estou rezando por isso? Eu estou levando a sério a orientação que Deus me deu? Ou eu quero ficar só aqui agora nesse meu lugar quietinho, feliz porque eu consegui fazer 21 dias de jejum, mas agora já acabou, já passou e eu tô livre para comer o que eu quero? Não pensa. De repente algumas pessoas vão se chocar com o que eu tô falando, mas eu tô falando da verdade, da realidade da nossa carne. A direção de Deus para nós hoje, né? Um chacoalhão de novo. Põe em ordem a tua casa. Olha para tua. Eu vou te dar a graça. Deus dá a graça. Deus dá a força. Deus dá aquilo que a gente sozinho não consegue. Se você disser assim, Jéssica, mas eu não consigo, eu vou te dizer, eu acredito que você não consegue. Mas a graça de Deus vem em nosso socorro. O trabalho, o levantar cedo, o estabelecer uma rotina de oração, o levantar da cama, o colocar o relógio para despertar, isso é trabalho nosso. Pular da cama é trabalho nosso. Deus vai nos dar graça da gente ir para lá, Deus nos possibilita. Quanto mais nós pedimos a graça, mais Deus derrama sobre nós, mais Deus faz. Olha o que diz a palavra de Deus, nós vamos rezar. Eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirarei de vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. Olha a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa de Deus. De trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, de colocar dentro de nós o seu espírito, de arrancar do nosso peito coração de pedra. Tudo isso somos nós que damos liberdade para Deus. Meus irmãos, a realidade da nossa vida sempre vai ser espiritual e humano. Tudo isso que nós clamamos que Deus faça, nós temos a nossa parte a fazer. Sempre, sempre. Quando você se vê totalmente sem força, que você não consegue sair de onde você está, você vai dizer isso para o Senhor, eu não consigo, eu preciso da tua força. Ali, quando você está no leito, doente, como estava Ezequias, sem conseguir mais, a palavra do Senhor vem até você e te cura, e te levanta, mas não sem te dar uma direção. Talvez você hoje estivesse se sentindo assim, derrotado, no leito, sem perspectiva, sem conseguir. Você tá assim? Ó a palavra de Deus para você. Eu te levanto e te curo. Tu vai levantar. Ali fala, né, daqui 3 dias, né, tu vai estar no templo, né, sempre os 3 dias, aquele período todo de morte, mas vai vir a ressurreição. A ressurreição está vindo, o Senhor está vindo, Deus libera uma palavra de graça para a nossa vida. Agora nós não podemos esquecer da orientação. Põe em ordem tua casa. Qual foi a orientação que Deus te deu? Para algumas pessoas aqui Deus deu orientações muito claras, claras como a luz do dia. Te afasta de tal lugar, te afasta de tal pessoa, para de fazer tal coisa, para de procurar alguém para você casar, para você namorar no lugar errado, para de procurar, sou eu que vou te dar. Não sei o que Deus falou para você. Eu não sei. Para de brigar com o marido, silencie, reza. Muda aí as telas na vida do filho, da filha. O problema é que a gente é assim, a gente tem uma explosão de vontade, mas daqui a pouco aquilo apaga. A gente não pode ser assim. Nós não podemos ser o tipo de povo como foi Ezequias, né? Que só se importa consigo mesmo e que depois da graça esquece a orientação. Que depois da graça tá se lixando para quem vem depois, para as suas gerações. Deus chamou muitas pessoas aqui para rezar pelos filhos, pelos sobrinhos, pela família. Tem gente aqui que nem é casada e que Deus levantou e convocou para rezar pela família. Não saia do seu lugar, faça aquilo que Deus está te pedindo. Você vai colher muitos frutos. Outra coisa, o Senhor me mostra pomares cheios de frutos. Hortas cheias de frutos. Plantação cheia de fruto. Cheia de graça. E muitos estão andando por meio dos frutos e da graça, chorando sem ver os frutos. Choramingando. Como se aquilo que Deus está te dando não fosse o suficiente. Deixe de ser ingrato. Aproveite dos frutos que Deus está te dando. Peça para Deus te mostrar os frutos desse tempo.
Peça para Deus te mostrar os frutos que você tem recebido neste tempo. Porque tem muito fruto ao redor que está estragando, que tem bicho vindo comer. Porque nós não temos usufruído da graça, porque você não está pegando para saborear dos frutos da sua própria oração. Tem gente que está rezando, Deus está dando a graça, você não está enxergando a graça ainda. Senhor, nós te pedimos agora. Retira da nossa visão, Senhor, todo o tampão dos nossos olhos, Senhor. Tudo aquilo que nos impede de enxergar os frutos, as graças. E toda essa artimanha diabólica de Satanás de nos manter no desânimo, na tristeza, na ansiedade. Toda essa mentira de Satanás, tanta mentira que Satanás tem dito, de que a nossa vida não tem produzido frutos e a nossa oração não tem produzido frutos, ou que eles não são o suficiente. Senhor, nós clamamos agora, nós te pedimos, Senhor, aniquila toda esta mentira, toda esta cegueira aos frutos. Senhor, nos dá a graça de saborear, de tocar, de enxergar os frutos da nossa oração. Tantos aqui, Senhor, que têm recebido tantos pomares cheios. Agora é hora de saborear os frutos e não estão vendo os frutos, Senhor. Nós clamamos agora. Arranca toda a tristeza, todo o desânimo, Senhor, dos corações. E revela agora, Senhor, onde estão os frutos. Ensina a saborear os frutos, Senhor. Ensina a bem viver a vida, Senhor. Ensina a levantar de bom humor, Senhor. Ensina a levantar e a consagrar a vida a Ti, Senhor, nas pequenas coisas, nos pequenos serviços, nos pequenos trabalhos. Mesmo aquilo que parece negativo, Senhor, mostra o fruto que há no trabalho com amor, Senhor. No quanto muitos aqui que estão semeando entre lágrimas já estão colhendo, Senhor, mas não têm visto, Senhor, não têm se alegrado. Nós clamamos, Senhor, nessa hora. Arranca dos nossos olhos toda a venda, Senhor. Desfaz toda a mentira de Satanás, Senhor. Toda essa mentira, Jesus, de que nós não estamos, que a nossa oração não tem fruto. Senhor, eu clamo também a alegria, Senhor. Nos derrama no nosso coração a alegria, Senhor, a alegria da graça. O desejo alegre de pôr a casa em ordem, Senhor, que a Tua palavra não seja fardo, Senhor. Eu clamo, Jesus, arranca todo esse tom de fardo, Senhor, todo esse tom de peso, todo o tom de acusação, Senhor. Arranca tudo isso agora, Senhor, que ordenar a vida seja a graça, Senhor. Que ordenar a vida seja presente do céu, Senhor. Que ordenar a vida pôr a casa em ordem, Senhor. Cumprir as Tuas ordens e orientações seja a bênção alegre, traga paz, Senhor. Que haja no nosso coração um desejo. Espírito Santo nos capacita, nós te pedimos. Que no nosso coração haja desejo por santidade, haja desejo em colocar a vida em ordem, que haja alegria no nosso coração. Dissipa todo o desânimo, Espírito Santo, dissipa toda a tristeza, dissipa toda a cegueira, Espírito Santo, e nos traz de volta a alegria de viver em Deus, a alegria de cumprir a palavra de Deus. Arranca do nosso coração esse coração de pedra, toda essa obstinação ao erro, todo esse comportamento de persistir no erro, de persistir nos caminhos errados. Espírito Santo, devolve ao nosso coração a alegria, devolve ao nosso coração o desejo de viver, de ordenar a vida, de cumprir os deveres, de cumprir as tarefas com paz, com alegria. Espírito Santo, faz esse milagre no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. O Senhor colocava isso no meu coração, de viver a nossa vida com alegria. A palavra de Deus para nós não é fardo. A palavra de Deus para nós, ela não é acusação. É um caminho seguro, um caminho de bênção e de alegria a seguir. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Então, gente, vivemos essa nossa segunda-feira, essa live às 7h30 da manhã. Quero te convidar a pegar esta palavra, eu vou colocar depois ela aqui de novo, e você ir para o quarto de oração com esta palavra. Continue pedindo para Deus direção para ordenar a vida. Vamos falar sobre isso nos stories dessa semana. E quinta-feira, então, quinta-feira, 7h30, eu espero vocês para a gente rezar junto de novo, tá bom? Deus abençoe e uma ótima semana para todos.